E aí, turma, aqui é o JP, e agora a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de combustíveis fósseis. No primeiro vídeo a gente já estudou o que era um combustível fóssil, entendendo um pouquinho mais sobre a formação e sobre o ciclo desse combustível, e estudamos também os combustíveis carvão fóssil e também gás natural. Agora a gente vai focar nesse vídeo no petróleo, já que é talvez o maior representante dentre os combustíveis fósseis que a gente tem. Vamos lá então. Falando um pouquinho de petróleo, o que é petróleo? O petróleo nada mais é do que uma mistura formada na decomposição anaeróbica de micro-organismos marinhos. Atenção porque no senso comum fala-se, né, que o petróleo veio dos dinossauros, e isso daí é falso. O petróleo que a gente tem na sua maioria é formada a partir dessa decomposição anaeróbica, que a gente já viu que não utiliza oxigênio, de micro-organismos marinhos, ok? E aí, justamente, esse petróleo é uma complexa mistura líquida de hidrocarbonetos. Como assim complexa? Tem vários compostos que compõem essa mistura e é uma mistura líquida. Ele é um líquido que varia aí a cor de um castanho até um negro, ok? E eu tenho vários hidrocarbonetos, tanto é que o petróleo é a maior fonte de hidrocarbonetos para a gente. Eu também posso ter outras substâncias que não são hidrocarbonetos misturadas lá junto com esse petróleo, tá certo? Mas fica aí uma síntese do que seria esse petróleo. E o petróleo é insolúvel e menos denso que a água. Isso aqui é importante a gente saber porque os exercícios podem trazer isso como subentendido. Então, se a gente pensar, o petróleo nada mais é do que como se fosse um óleo, ok? Ele tem aí uma textura que lembra um pouco de um óleo, e justamente por ter uma polaridade diferente da água, a água é polar, o petróleo nada mais é do que uma mistura de substâncias apolares. Polaridade diferente, a solubilidade não é favorecida. Então ele é insolúvel e também é menos denso que a água. Então se a gente pensa, por exemplo, num derramamento de petróleo que está sendo extraído de algum lugar do oceano, se esse petróleo é derramado, ele vai ficar por cima da água, tá certo? E aí acarreta vários problemas ambientais, que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Então, duas informações aqui que tem que ficar subentendida para a gente. Só que esse petróleo, a partir do momento que é extraído, o petróleo por si só não serve para nada. Ele precisa ser refinado para ter uma utilidade para a gente. O que significa esse processo de refinamento do petróleo? É fazer a destilação fracionada dele. Porque nessa destilação fracionada, nós temos aqui uma separação de líquidos miscíveis. Lembrando que o petróleo nada mais é do que uma mistura líquida. Então, eu tenho líquidos misturados. Por isso que eu uso destilação fracionada. Não posso usar destilação simples, tá? Tem exercício que faz essa pegadinha. E aí, como que eu faço essa separação de líquidos que se misturam, né? Líquidos miscíveis? Através dos diferentes pontos de ebulição de cada um dos componentes da nossa mistura. E ponto de ebulição é a temperatura em que eu passo de um líquido para um gás, ok? Então, fica aí uma informação. É muito comum essa associação de destilação fracionada com petróleo aí nos exercícios. Nas refinarias de petróleo, nada mais é do que, pensando numa escala industrial, que a gente consegue fazer em laboratório de uma destilação fracionada. E quando a gente fala de extração de petróleo, essa extração pode ser tanto terrestre quanto marítima, tá? Então, né, temos aí algumas particularidades de um caso para outro, mas a gente consegue extrair tanto petróleo do solo quanto lá do mar, é óbvio, em profundidades muito grandes, ok? Falando ainda sobre o petróleo, vamos entender um pouquinho mais sobre esse processo de refinamento que ele passa. Vamos analisar aqui uma torre de fracionamento em uma refinaria. Então, tá aqui. Basicamente esse esquema. Nós temos aqui o petróleo bruto e ele vai passar aqui por um aquecimento numa retorta e aí, depois de passar por esse aquecimento, nós temos que ele é levado a uma torre de fracionamento. O que é essa torre de fracionamento?
nada mais é do que um caminho com obstáculos. Como assim? Depois que eu forneço energia, vários dos meus componentes vão passar para o estado gasoso mais facilmente do que outros. Esses que passaram conseguem percorrer, já que estão no estado gasoso, percorrer um maior caminho dentro dessa torre de fracionamento. Lembra que ela é cheia de obstáculos. Então, eles conseguem ir desviando e ainda assim continuam como gases até chegar nas partes mais altas da torre. Então, se a gente quer analisar aqui onde vai sair cada subproduto, e tem exercício que cobra isso, a gente precisa entender essa seta aqui, ó. Quanto maior o ponto de ebulição da minha fração, mais para baixo o meu produto vai sair. Tá? Então, a gente tem as frações mais leves do petróleo que saem na parte superior da torre e essas frações mais pesadas na parte inferior. Então, por exemplo, nesse esquema aqui, se ele te desse 5 frações e pedisse para você falar onde cada uma delas ia sair. Aqui em cima, a gente teria a saída do chamado gás liquefeito de petróleo, o GLP, que a gente usa como gás de cozinha nas nossas casas. Perceba que o gás liquefeito nada mais é do que uma mistura de hidrocarbonetos com 3 e 4 carbonos. São frações pequenas, e aí, como a gente já viu lá em química orgânica, por ter cadeias menores, eu tenho justamente um menor ponto de ebulição. Também, depois, aqui a gente tem a gasolina. Perceba que aumentou um pouquinho o tamanho da cadeia. Então, agora de 5 a 12 carbonos, ok? Então, ela sai um pouco mais para baixo. Tem maior cadeia, vai ser um pouco mais difícil passar para o estado gasoso, por isso que sai mais para baixo. Aqui, a gente tem o querosene, de 12 a 16 carbonos. Depois, o óleo diesel, 12 a 20 carbonos. E, por fim, aqui, nesse caso, o óleo combustível, que tem mais de 20 carbonos. Então, se a gente quer analisar no caso do petróleo, é só você analisar tanto o tamanho da cadeia, caso ele não dê os pontos de ebulição, você consegue fazer justamente essa correspondência, saber onde cada fração vai sair, tá certo? Então, frações menores mais em cima da torre. Beleza? Então, um exemplo aqui. A gente consegue extrair mais produtos além dessas 5, mas trouxe aqui só um exemplo para a gente entender como funciona. Falando ainda do petróleo, um dos problemas ambientais que estão relacionados ao petróleo é o derramamento de petróleo no mar. Por quê? Vamos entender um pouquinho aqui nessa imagem. Tudo o que acontece. Lembrando que temos um fator ambiental aqui que torna complexo esse entendimento. Então, são vários processos que ocorrem aí simultaneamente e que podem ser favorecidos ou não, dependendo do lugar onde ocorre esse derramamento. Então, o primeiro deles, imagina que eu tive o derramamento de petróleo, uma das coisas que pode acontecer é a chamada biodegradação. Então, alguns micro-organismos podem degradar esse petróleo, e transformá-lo em outros subprodutos, tá? E aí justamente eu posso ter um espalhamento. Além disso, mesmo o petróleo sendo insolúvel em água, não existe nada completamente insolúvel. Pode ter uma solubilidade extremamente baixa, tá? Só que mesmo assim, tendo uma solubilidade muito baixa, um pouquinho desse petróleo também pode se dissolver aí no mar, tá? Então, isso daí pode causar alguns problemas ambientais. Também parte desse petróleo pode sedimentar, ou seja, ele pode ir para o fundo e aí contaminar o fundo do mar. Parte do petróleo também pode sofrer dispersão. Então, a gente pensar aí no movimento das ondas e tudo mais, das correntes marítimas, além de ter o derramamento naquele local, esse petróleo pode ser levado para outros locais. Isso também acontece por conta das correntes de ar que eu tenho aqui sobre o oceano. Então, isso também favorece o espalhamento desse petróleo na superfície. E aí, também na superfície pode ocorrer a emulsificação. Então, a gente pensar, por exemplo, se eu pego um pouquinho de óleo, coloco num pouco de água, mesmo que não tenha detergente nem nada, mas se eu mexo bastante, eu percebo que vai formar uma emulsão que a gente fala. É a mesma ideia aqui. Lembrando que o mar não é estático, ele tem todo o seu movimento, então eu posso
promover a emulsificação desse petróleo na superfície. Também, por conta aí da energia solar, do gás oxigênio, eu posso promover a oxidação de algumas partes do petróleo e aí justamente gerando subprodutos que também podem contaminar o meio ambiente. E aí um último processo que acontece, também por conta dessa energia solar, algumas frações do petróleo podem sofrer evaporação. Lembrando que se esse petróleo se espalha e ele não se mistura tão bem com a água, vamos pensar, ele vai cobrir a superfície e vai impedir que os raios solares consigam atravessar e chegar, por exemplo, no fundo do mar, e aí as plantas marítimas, né, as algas e tudo mais, não vão ser capazes de fazer fotossíntese e isso daí gera outros problemas. Então eu posso levar à morte desses organismos e depois tendo consequências em outras partes com outros animais, tá certo? Então temos aqui vários problemas envolvendo esse derramamento de petróleo. Um processo envolvido com o petróleo é o chamado craqueamento. Então a gente sabe que a partir do petróleo eu consigo extrair várias frações. Só que existem frações que são mais importantes para a gente do que outras. E aí o que eu faço? Tendo frações maiores, eu consigo fazer um processo químico para que eu chegue em frações menores, faça uma transformação química. Esse processo é o chamado craqueamento, do inglês cracking. O que a gente tem nesse craqueamento? O próprio nome aí vai dar uma ideia do que vai acontecer. Eu vou fazer a pirólise da minha cadeia, e que significa quebrá-la por aquecimento, mas sem o gás oxigênio. Ou seja, eu não vou queimar a minha cadeia, não vou fazer uma reação de combustão aqui. Eu faço um aquecimento e esse aquecimento quebra a cadeia em frações menores. Então, a gente tem aqui, ó, frações maiores do petróleo. Quando eu faço esse processo de pirólise, eu consigo transformar em frações menores, que tem uma aplicação mais comum para a gente. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho aqui uma fração com 8 carbonos, e a partir da pirólise dessa substância, eu consigo ter aqui vários subprodutos. Perceba que em todos eles temos cadeias menores, tá? Então eu ainda mantenho a quantidade de carbonos e hidrogênios, mas eu consigo ter frações menores com aplicações mais comuns. Por exemplo, aqui eu tenho octano, em que eu transformei aqui no butano e no buteno, tá certo? Então fica aí atento a esse assunto de craqueamento. Falando um pouquinho mais sobre dois subprodutos do petróleo que são muito comuns para a gente. Primeiro, falando sobre gasolina. Então, quando a gente fala de gasolina, é muito comum falar da octanagem da gasolina. O que significa isso? Significa, essa octanagem é uma escala que vai indicar a resistência de um combustível à sua detonação por compressão. Como assim? Quando você coloca gasolina no motor do carro, uma das etapas para poder realizar essa combustão é a compressão desse combustível. E tem combustíveis que, pelo simples fato de fazer a compressão, eles já explodem. Então, eles já vão detonar e isso não é desejável. Então, a gente precisa aí adicionar algumas coisas para melhorar essa resistência, para que ele não detone antes do momento adequado. De maneira muito simplificada, quanto mais ramificada for uma cadeia, maior a octanagem dela e, consequentemente, maior a qualidade desse combustível. Se a gente pega aqui, ó, essa escala de octanagem variando de 0 a 100%. O que seria o zero? O zero é quando a gente está falando do N-heptano. Lembrando que esse N aqui é porque é uma cadeia normal, ou seja, linear, com 7 carbonos, N-heptano. Esse N-heptano tem uma octanagem zero, ou seja, ele não tem nenhuma resistência à detonação por compressão. Já na outra ponta, no outro extremo, né, quem a gente usa de padrão para definir essa questão da octanagem é o isooctano, cujo nome oficial é 2,2,4-trimetilpentano, tá aqui. Essa estrutura, perceba que é mais ramificada
do que essa primeira, então a octanagem 100% é para o isooctano. É óbvio que a gente tem aí misturas de frações. A gasolina não é simplesmente uma substância pura. Temos aí mistura de vários compostos. Por exemplo, N-heptano e isooctano. Mas quanto maior a proporção, né, maior a quantidade desse isooctano, maior a octanagem dela, ok? Falando um pouquinho sobre a gasolina aditivada. O que é essa gasolina aditivada que se vende em postos aí, inclusive por um preço um pouco mais alto? É quando se adiciona nessa gasolina dispersantes e detergentes que ajudam aí na limpeza do motor e ajudam a ter um funcionamento melhor. Tá? Então, essa aditivada, isso daí é autorizado por lei, é quando eu tenho justamente esses tipos de substâncias que ajudam no melhor desempenho do motor. E aí um detalhe muito interessante é o seguinte, por lei, toda gasolina tem que ter a adição de etanol anidro. Como assim? Etanol, a gente vai ver depois, é um biocombustível, né? O etanol que vem, por exemplo, da cana-de-açúcar. Por lei, toda gasolina precisa ter uma quantidade de etanol. Esse etanol é um etanol que não tem água, por isso que é anidro, já que se tem água, a água não mistura com a gasolina. A gente consegue ver bem as duas fases quando eu misturo água e gasolina. Mas tem etanol misturado a essa gasolina. Inclusive, tem exercícios que pedem que você faça justamente o cálculo desse teor de etanol na gasolina, ok? Para saber se ela está adulterada ou não. Lembrando que essa adulteração pode fazer com que ela fique mais ou menos densa, já que eu vou adicionando uma quantidade de etanol, que é em torno aí de 25% por lei que precisa ter, ok? Então, um outro assunto que vale a pena a gente pensar. O etanol, ele tem um caráter anfifírico, então ele consegue interagir bem com a gasolina, mas ele prefere interagir com a água, por isso que a gente consegue fazer essa medição, já que na hora que eu adiciono água na gasolina, a água vai interagir com o etanol e vai extrair esse etanol que está misturado na gasolina e vai para ela. Então eu consigo medir aí quanto que eu consegui extrair e calcular esse teor, beleza? Para fechar nossa aula de petróleo, falando agora sobre uma outra fração que é o diesel. O óleo diesel possui pequenas concentrações de enxofre, cujo símbolo é o S. E aí, quando eu queimo esse óleo diesel, eu tenho a formação aqui, como o enxofre também sofre combustão, então além do carbono do diesel, que vai formar gás carbônico, eu queimando o diesel também formo gases do tipo SOX. Por que esse X? Porque eu posso ter, por exemplo, SO2, SO3, enfim, são óxidos de enxofre. E esses óxidos de enxofre, representados de maneira genérica por SOX, são gases poluentes, causadores da chuva ácida. Então a gente tem um problema ambiental aqui relacionado a esse uso do diesel. Lembrando que o diesel é o combustível adequado, se a gente pensa aí, para um caminhão, mas não para um carro, tá? Então a gente tem que pensar no tanto de energia que eu consigo obter quando eu coloco para fazer a combustão, tá? Então não é viável, por exemplo, abastecer um caminhão com gasolina, porque a quantidade de gasolina para ter o mesmo desempenho que eu tenho com o diesel seria muito maior e aí tem todo um problema que não é funcional, tá certo? Só que temos esse problema aqui envolvendo o diesel. E aí, para isso, tem um detalhe que a gente pode ver isso aí nos postos. Tem a diferença de um diesel chamado diesel S10. O que significa esse diesel S10? Significa que para cada quilo do meu óleo diesel, eu tenho 10 miligramas de enxofre. E temos, por exemplo, um diesel S100, que para cada quilo do meu óleo diesel, eu tenho 100 miligramas de enxofre. Como o problema aqui, né, além do próprio gás carbônico que está sendo emitido é o enxofre, quanto menos enxofre, melhor. Então, justamente, se eu tenho que comparar esses dois, o diesel S10 é menos poluente do que o S100. Caso eu não tenha opção, eu preciso usar diesel, se eu posso optar
por utilizar esse S10 ao invés desse S100, ok? A gente fecha aqui a nossa aula de combustíveis fósseis. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.